Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite a todos, bem-vindos à Prece da Saudade. Hoje a nossa página inicial é do livro Pensamento de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, perante a reencarnação. Não perderás tempo reclamando com a vida. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Analisa
os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstituí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o círculo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem, cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos à queda. Amar os que aborrecemos. Acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estas hoje no lugar e na posição que podes claramente doar a vida, na pessoa dos outros. Tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Boa noite. Vamos ao estudo do nosso Evangelho da noite de hoje. Nós estamos no capítulo 25, cujo tema geral é Buscai e achareis. E hoje nós vamos estudar o número 6, 7 e 8, que é Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos na vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam com estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus, e em sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus 6, 19, 21, 25 a 34. Vamos aos comentários de Kardec.
Então, se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo, e se adotasse agora esses princípios, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis da justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de semente. Se as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão, e todos ficarão em necessidade. Se as fechar no seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouro na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens material do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do espiritismo. Para que a gente possa entender essa lição, nós temos que pensar que nós somos espíritos. Nós não somos carne, nós somos espírito. Nós estamos na carne, mas a nossa morada de verdade é espiritual. E nós viemos à Terra, ganhamos esse corpo para que nós possamos com ele aprender, evoluir, porque o objetivo de todo espírito é chegar à perfeição. Para isso Deus fez os espíritos, para que cheguem à perfeição. E a Terra é uma escola. E nós viemos aqui para aprender. Então a gente precisa pensar onde está o nosso tesouro. Será que o nosso tesouro está nas coisas que a gente tem na Terra? Nas coisas que a gente adquire? Na casa, no carro, na roupa? Será que o nosso tesouro está aí? Nós somos espíritos eternos.
E esses bens todos são perecíveis. Então os bens perecíveis não são nosso tesouro, já que o nosso mundo é o espiritual e nós estamos aqui na Terra. Esses bens que a gente busca tanto, que a gente segue em mídia, que a gente quer comprar, que a gente quer ter, eles não são nossos tesouros. O nosso tesouro é o que podemos levar conosco, é o que, quando voltarmos para a nossa casa verdadeira, eles vão ir conosco, eles vão estar presentes dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, o tesouro é tudo que a gente pode levar. Tudo isso que fica não é nosso tesouro. Nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente pensa no futuro, eu quero ter tantas roupas, eu quero ter um carro para fazer isso, para fazer aquilo, nós estamos esquecendo do nosso presente. Quando a gente pensa no futuro, nós não pensamos no presente. Quando a gente pensa no passado, nós não pensamos no presente. E é o presente que nos ensina, é o presente que nos dá tudo o que nós vamos levar conosco para a nossa próxima vida. Quer dizer, para a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então nós precisamos pensar na imortalidade da nossa alma. Cristo, em todas as falas dele, ele sempre falava da vida futura, que era a vida que realmente importava. Mas ele não falava da vida futura na Terra, porque ninguém fica para sempre. Tudo que é material morre. Se a gente for pensar até no que é grandioso demais para o nosso pensamento, como os planetas, as constelações, as estrelas, que tem um tempo enorme, até elas morrem, até elas acabam. Tudo que é material acaba. Nada material fica para sempre. Mas o espírito fica para sempre, porque o espírito não é material. Ele foi criado por Deus para chegar a um estágio de perfeição, aprender tudo o que ele tem que aprender e ser bom, puro, em todos os detalhes. Então a bondade foi plantada dentro de cada espírito quando ele brotou. Mas a gente fica perseverando, como se diz assim, chutando balde, né? A gente vai caminhando a passos lentos, às vezes dá um passo para frente, 2 para trás. Por quê? Porque a gente se apega ao consumismo, a gente se apega às coisas que a gente pode ter, que a gente pode viver agora. Carro, a propaganda de TV mostra uma roupa nova, quer-se a roupa nova. A propaganda de TV mostra o celular novo, você tem o teu que ainda funciona, mas você quer o novo. Então a gente quer sempre mais, a gente está sempre em busca de coisas materiais. O homem, até o momento, ainda é insaciável no supérfluo. E esse é o problema, o supérfluo. Porque quando Jesus diz que Deus supre aos pássaros na alimentação, em tudo, que eles não trabalham, os lírios não trabalham, os pássaros. Não é bem assim, os pássaros trabalham, né? Deus supre de alimento, sim, porque a natureza está sempre gerando alimento. Mas se você pensar que os pássaros precisam do ninho, não é Deus quem faz o ninho para os pássaros, são eles que fazem o ninho. Então, esse texto não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, nós temos que trabalhar, e para isso Deus nos deu uma arma muito, muito possante, que é a inteligência. Com a inteligência a gente pode passar por todos os desafios, porque nós temos a capacidade de pensar, de criar novos modos para escapar de todas as dificuldades. Nós conseguimos melhorar alimentos, a gente consegue
melhorar a saúde, curar doenças que antes eram incuráveis. Então, a nossa inteligência está aí para nos levar para frente. Então, a nossa inteligência vai nos dando modos para a gente seguir em frente no hoje, no momento, porque esse é o momento que vai nos dar a imortalidade, vai nos fazer pensar na imortalidade. A gente tem que pensar, é importante que a nossa vida não é aqui, a nossa vida é lá. Nós somos espíritos, temos várias encarnações, a gente tem no nosso instinto os erros que a gente cometeu lá atrás, e a gente, no fundo, a gente sabe que está errado aquilo que a gente vai fazer, porque nós temos aquela intuição que veio das nossas vidas anteriores, mas a gente não escuta a nossa intuição e a gente faz, e cai no erro de novo, e vai errando sempre. Tem que voltar para pagar de novo. Enquanto a gente vai errando, a gente vai voltando. Vai errando e vai voltando. Então a gente caminha a passo muito lento, muito lento, muito lento. Não é o passo lento que está errado, porque a evolução toma tempo, a evolução é demorada. Então, Deus sabe que a gente ia levar muito tempo, que os passos iam ser lentos. O que é importante é que a gente não dê passos para trás, né? Que a gente venha nessa vida consertar os erros do passado e não fazer outros. E muitas vezes acontece. Essa lição mostra que a gente tem que criar os nossos tesouros no coração, porque são os tesouros que são importantes, aqueles tesouros que nós vamos levar. Não é o carro, não é a casa, não é mostrar para os outros que nós temos isso, que nós temos aquilo. É aprender que nós somos espíritos, que estamos numa passagem terrena e que temos que levar conosco o que nós fizemos de bom, o que nós ajudamos, o que nós plantamos. Se a gente tem excesso de coisa supérflua que a gente não precisa mais, então nós temos que dividir para os outros. Não é você não ter nada, né? A gente trabalha, então a gente tem o direito de ter. Jesus nunca disse que a gente não poderia ter supérfluo, mas a gente não pode viver por eles, a gente não pode viver pensando neles, viver querendo tê-los e esquecer que nós temos que ajudar, que nós temos de dividir, que nós temos que ser bons, que temos que desapegar do material, porque o material não vai conosco. E nós temos que lembrar sempre da máxima que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente diz amar ao próximo como a ti mesmo, é saber que se eu não estou passando fome, eu estou fazendo o que posso para o próximo não passar também. Se eu não estou passando frio, eu também não quero que o meu próximo passe frio também. E assim todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente não quer passar frio, então não quer que o próximo passe. A gente não está sofrendo, então a gente não quer que o próximo esteja sofrendo também. Esse é o mais importante, a gente pensar sempre na caridade. Mas a caridade não é de doar um pouquinho do que a gente tem. A caridade é de querer fazer ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo fizesse a nós, o que nós gostaríamos que o mundo desse a nós. Então, a gente tem que dar ao mundo. Então, para a gente dizer que é cristão, nós temos que lutar conosco sempre. Nós temos que lutar contra o nosso egoísmo, de querer ter tudo, nossa mania de ficar pensando só no futuro, nas coisas que nós vamos amontoar, nas coisas que nós vamos deixar para os nossos filhos. Nós temos que usar a palavra cristão
para fazer uma luta conosco, para ser cada vez mais próximos de tudo que Jesus veio nos ensinar. E Jesus veio nos ensinar ao amor, a entender, a perdoar, a aprender, a não perder oportunidades. E essas oportunidades, elas aparecem todos os dias e a gente nem nota. A gente só pensa nas coisas grandes, mas as oportunidades são diárias, são corriqueiras. É uma criancinha que está passando fome, é um mendigo que está dormindo na rua, é uma pessoa que hoje em dia a gente acostumou, infelizmente, a nossa sociedade brasileira acostumou a ver pessoas na rua. Aí a gente pensa logo, é um bêbado, bebeu muito, caiu, mas a gente nem por um minuto para ver se ele é bêbado mesmo ou se ele está doente, passando mal. Então são essas coisas todas que a gente tem que pensar, repensar, para a gente poder começar a dizer, eu sou cristão, porque nós temos muito ainda a aprender a entender o que é ser cristão. Boa noite a todos. A nossa prece será oferecida aos seguintes desencarnados: Carlos Gregório Gonçalves Maia, Laurindo Alves, Aida Ferreira da Cunha, Alfredo Marre, Ana de Castro Miranda, Anderson Cabral, Carolina Tereza dos Reis Gama, Delamare da Silva, Diana Miranda Peixoto, Edmundo Marques da Silva, Eduardo Gama, Elir César de Siqueira, Eunice Aparecida Gabriel Cardoso, Eunice de Souza Araújo, Fátima Marre, Gabriel Carlos, Gália Moarre de Siqueira, Hélio Lourenço da Costa, Leda Bahia dos Santos, Igor Ferreira Macedo, Isabel Monteiro, Ivo Correia Gomes, João Salgado da Cunha, José Antônio Fernandes de Lima, José dos Santos, José Maria Ferreira Nogueira, Lente Alves da Costa, Lenir Alves da Costa, Maria Adelina de Jesus, Maria Angélica dos Reis Gama, Maria da Glória Gonçalves Demerval Araújo, Maria Marques da Silva, Mauro Bezerra de Araújo, Nair Neto de Abreu, Nancy Vanderlei de Oliveira Rocha, Natan Newton de Carvalho Júnior, Neuza Souza da Silva, Nilce Gabriel Rodrigues, Roberto Rodrigues Goi, Rosa Marques da Silva, Vitor Vinícius Felizardo Alves, Vilma Silva, Virgínia Maria Lobo Pimentel dos Santos Oliveira, Valquíria dos Santos, Walter Feijó, Zilda Ribeiro da Cunha, Almir Dias de Ornelas, Leia Reis, Gerson Souza Vidal, Fábio dos Santos Carvalho. Para todos os nossos irmãos que estão nos nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje no comentário deste vídeo. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos chegando mais um final da nossa sessão de prece dos desencarnados. Agradecendo a Deus e a Jesus, a todos os nossos amigos espirituais da nossa Casa Miguel, por toda a ajuda que temos recebido durante esse período que temos que nos manter afastados,
com nossas reuniões virtuais, no início tão difíceis e agora estão ficando tão mais fáceis para todos. Agradecer também por todas as nossas intuições, ajuda que recebemos durante os planejamentos das sessões. Agradecendo por toda esse auxílio espiritual que está envolvendo a todos nós. E, é claro, como sempre, pedimos a sua proteção, Senhor, que proteja o nosso estado, que proteja a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta inteiro, que proteja todas as pessoas que são contaminadas pelo Covid, por aquelas que estão internadas nos hospitais, por aqueles que desencarnam em especial. Que proteja, que os ampare, que os ilumine e que proteja a nós todos que aqui estamos ainda, para que tenhamos força, coragem, porque esse é um momento muito importante para o nosso planeta. Agradecidos, de coração aberto, nós encerramos a reunião da noite de hoje. Graças a Deus.